Gênesis capítulo 1, verso de número 26. Vou começar com essa introdução. Então disse Deus: façamos os seres humanos conforme a nossa, e domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Quando Deus, um dia, não sei quando, no princípio, ou depois do princípio, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e Deus então agora tem um desejo no céu. Está me ouvindo? Deus tem um desejo. Qual é o desejo? De ter filhos. Você já imaginou um Deus querendo ter filho? O que Deus faz então? Desce do céu, Pai, o Filho e o Espírito, não é? E diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem. Presta atenção, você se parece com alguém, você se parece com seus pais. E Deus fez o homem lá no Éden parecido com ele, caráter, vida, não é? E Deus queria que aquilo prosperasse, não é? Então veja bem, então Deus cria agora quem? Adão, com a imagem dele. Para que Deus criou Adão com a imagem dele? Para quê? Qual foi a mensagem de Deus? Seja fecundo, Adão, crie muitos filhos. Está me ouvindo? Então Deus agora quer que Adão cria muitos filhos. E Deus diz a Adão que ele era a imagem dele para ter muitos filhos. Então Adão era o que? A imagem de Deus. E Deus agora queria o que? Filhos parecidos com Deus. Está me ouvindo? Então eu quero que você preste atenção. Deus tinha um desejo de ter filhos. Presta atenção. Quando eu me casei com a Rose, a gente ficou 2 anos sem filhos. 2 anos? 2 anos. Vou falar sério para não dar problema. 2 anos. Mas a gente muito bonito, todo mundo magrinho. Ela muito... Uau! Quando ela passava eu achava que era Eva. Lindo. Mas um dia eu disse: meu bem, a gente precisa ter filhos. Eu não suporto mais essa vida só nós dois. Todo casal, ele quer ter o quê? Agora não, os caras querem ter cachorro. Não é de Deus. Tem gente que bota: eu sou mãe de filho de 4 patas, de 6 patas. Não, você não é filha, você é filha de gente. Você é mãe de gente, você é pai de gente, não é de cachorro não. Deus criou você para multiplicar, segundo a sua espécie. Mas não é isso que eu quero falar não. Vem cá. Deus agora tem um desejo. Diga: Deus tem um desejo. Qual é o desejo? De ter filho. Presta atenção, isso é profundo. O Espírito Santo falou comigo essa semana, essa mensagem, né? Está tudo na minha cabeça, eu orei essa mensagem, eu dormi pensando nessa mensagem, eu acordei pensando nessa mensagem. Então Deus agora tem um desejo, que Adão crie os filhos conforme a sua imagem. A imagem de quem? De Deus. A imagem de Deus. Mas sempre tem alguém, irmão, para atrapalhar o processo. Sim ou não? Sempre tem alguém que vai entrar no meio e dizer: não é a mesma coisa, não sei o quê. As mães e os pais ficam chateados quando falam: esse filho não parece com você. Fica ou não fica? Mas esse menino é a sua cara. Não é nada. Você acha? Não é assim que faz? É verdade ou não é? Mas não sei, né? Eu fico observando meus filhos, né? E eu escrevi uma semana do César Vasconcelos. Ele tem uma frase que ele diz assim: que nós somos a metade dos nossos pais. Não tente rejeitá-los, senão você entra em guerra com a outra metade sua.
Não entendeu? Tudo bem, para cá. Veja bem, então Deus agora diz: Adão, cria muitos filhos. Qual o desejo de Deus? Que tivesse muitos filhos. Presta atenção. Então o diabo, a serpente, vem e faz o que, irmão? Entra na jogada. Entra na jogada. E a Bíblia diz em Gênesis 5 e 3, projeto para nós 5 e 3. Qual que era a ordem de Deus? Para criar filhos à imagem de Deus. Olha só 5 e 3. Viveu 130 anos Adão e fez o que, irmão? Obrigado por ler. Vamos de novo? Eu estou tão animado, eu pensei que você estava animado também comigo. Bora lá. Viveu Adão 130 anos e gerou um frustrou o plano de Deus. Parece que o plano de Deus foi frustrado, por quê? Deus então queria alguém que parecesse com Ele. Não era com Adão. Então agora, olhando aqui, os filhos que saíram agora, foi parecido com quem? Adão. Com Adão. Veja bem, mas parece que o plano de Deus, foram frustrados, por quê? Agora os filhos não se pareciam com Deus. Parecia com quem? Com Adão. Dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado, ou a irmãzinha que está aí. Fala: você não tem cara de Adão. Aleluia, você tem cara de Cristo. Você agora é filho. Aleluia. Dá uma olhadinha de novo para ele, diga: você tem cara de Cristo. Eu queria que você fosse mais animado, porque isso é muito profundo. Vamos lá. Veja bem, então Adão agora tem filhos, parecido com quem? Com Adão. Então parece que o plano de Deus foi frustrado. Mas ninguém consegue frustrar a Deus. Está me ouvindo? E Deus então agora faz o que, irmão? Uma promessa. Deus faz uma promessa. Eu estava orando e Deus colocando esses versículos na minha cabeça, assim como se eu estivesse escrevendo. 3 e 15 de Gênesis. Vamos lá, 3 e 15. Acelera. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua... Essa descendência aqui é semente. Entre a tua semente e o seu descendente, este te ferirá o calcanhar, e tu lhe ferirás a cabeça. Veja bem, Deus faz uma promessa. Deus faz uma promessa. Vai nascer alguém. O que ele disse? Vai nascer alguém. Está me ouvindo? Vai nascer alguém que vai cumprir o meu plano. Está me ouvindo? Qual que é a promessa de Deus? Porém, amizade entre a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja bem, então Deus agora chega para Adão e Eva e diz, olha, ou para a serpente, para todo mundo que estava no ambiente lá, e diz, olha, vai nascer alguém para cumprir o meu propósito. Porque Deus queria que Adão gerasse um monte de filho parecido com ele, mas Adão fez o quê? Falhou. E uma vez que Adão falha, parece que o projeto agora está interrompido. Veja bem, nasce quem? Quem que nasce? Quem que nasce? Caim. Quando nasce Caim, quem que o diabo fala? É ele. Esse é o descendente da mulher. É ele. Está me ouvindo? Você caminha comigo? É ele. E o diabo fica perplexo, perturbado, sabe? E o diabo logo lança o que, irmão? Uma inveja no coração de quem? De Caim. E mata quem? Abel. O que o diabo diz? Não é ele. Não é ele. Nasce quem depois de sair, irmão? Sete. Nasce quem? Mesmo invocando a Deus, a geração de Caim fazia coisa, e a geração de Sete fazia o quê? Invocava a Deus.
Mas mesmo invocando a Deus, ele era a imagem de quem? Adão. Nasce quem depois de Sete? Ó, veja bem, nasce quem? Noé. Noé tinha a imagem de quem? Adão. Nasce quem? Enoque. Enoque tinha a imagem de quem? De Adão. Nasce quem depois de Enoque? Abraão. Abraão tinha a imagem de quem? Adão. Nasce depois Jacó. Jacó tinha a imagem de quem? Adão. Nasce quem? Isaac. Eu não estou colocando a ordem só para você entender, tá bom? Isaac tinha a imagem de quem? Nasce quem? Samuel. Samuel tinha a imagem de quem? Adão. Nasce quem? Todos que nasceram no Velho Testamento. Veja bem, então o pregoeiro da justiça era Noé. Noé tinha o quê? A imagem de Adão. Então nasce Moisés, nasce Arão, nasce Josué, nasce Jó. Todo mundo com a imagem de Adão. Nasce quem? Sansão, Saul, Davi, os profetas, todos o quê? Com a imagem de Adão. Está me ouvindo? Então todos esses homens do Velho Testamento, homens de Deus, né? Jeremias, Salomão, Isaías, Ezequiel, Daniel, não é? Amós, Ageu, Abacuque, e aí vai, irmão. Todo mundo tinha o quê? A imagem de Adão. Olha para o irmão que está do seu lado, diga: graças a Deus que o céu desceu e retirou a imagem de Adão que estava em você. Está me ouvindo? Veja bem, então esses homens agora, não é? Esses homens agora, todos com essa imagem. E Deus, um desejo imenso de ter o que, irmão? Filhos. Como? Parecido com ele. A ideia do Velho Testamento é mostrar que haveria alguém que poderia substituir essa imagem. Por isso que a velha aliança vem falando de quem? Cristo. O tempo todo falando de Cristo. Cristo. Então nós percebemos o grande prejuízo que Adão fez lá no Éden, porque ele não observou a ordem de Deus. Então toda a raça humana que nasceu, a imagem distorcida, que era a imagem de Adão. Então Adão agora leva o homem a se parecer com ele, não mais o que? Aparecer ou parecer-se com o Senhor, qual o criou. E ali parece que o plano de Deus é frustrado. Então o diabo estava rindo, porque ele tinha conseguido contaminar o homem com o veneno da serpente. Então todos os homens que nasceram na linhagem de Adão já nasceram contaminados, já nasceram com a imagem de Adão. Então veja bem, mas a promessa de Deus de 3,15 é que ia nascer um descendente da mulher, da semente, ia nascer alguém para gerar filhos parecidos com o pai. E eu acho tão interessante a palavra de Deus, não é? Que Deus vem sempre reafirmando: pessoal, não se esqueça. Então todos esses homens que nasceram, que eu citei aqui, o diabo ficava, como se fosse um paparazzo, sondando. Imagina, nasce Davi, segundo o coração, verdade não é? O que o diabo diz? É ele, esse é o descendente. Mas Davi cai com Betseba. Nasceu quem? Abraão. Abraão era quem? Amigo de Deus. Faz o que, irmão? Mente. Não pode ser ele. E as coisas vai se arrumando. As coisas vai se arrumando. Veja bem, até que um dia o profeta Isaías, no capítulo 7 e 14, parece que tinha esfriado. Irmão, com Deus, quando Deus promete, irmão, não se esfria, fica incubado. Mas daqui a pouco a vitória vai chegar na sua casa, na sua família. Por quê? Porque a promessa de Deus vai se cumprir. Veja bem,
Então lá em Isaías 7,14, o Senhor então diz agora alguma coisa. De novo o Senhor faz o que, irmão? Relembra. O que ele diz? Portanto, o Senhor mesmo vos dará o quê? Um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará Emanuel. Então Deus está dizendo: fique tranquilo, vai aparecer uma virgem, e ela vai dar à luz a um filho, e esse filho se chamará Emanuel. É o Deus que vai estar com vocês. É o Deus que vai estar com vocês. Então o Senhor diz: eu não esqueci da promessa de Gênesis 3,15, ok? Então veja bem, aí um dia estava quem? Maria. Não, ninguém nem sabia. Maria não sabia. Sabia da promessa, sabia, mas quem diria ou falava para Maria que ela seria escolhida? Maria estava dentro da sua casa, lá em Nazaré, e de repente aparece alguém, um anjo, um homem diferente, e disse: salve, salve, agraciada, porque de ti sairá o Salvador do mundo. Você já imaginou? Você queimando o alho para fazer o arroz, e um varão aparece dentro da sua casa e disse: ô abençoada, você foi escolhida. Como assim? Escolhida para quê? E o pai olhando do céu agora, vendo o anjo transmitindo. Então lá em Lucas 1:26 ao 36, vamos ler Lucas 1:26 ao 36, bora lá, 1, 2, 3. Segura. Qual foi a mensagem do anjo? Muito favorecida. O Senhor é contigo. Profetiza por mão, diz: alegra-te, favorecido. Mas eu queria que você falasse no ambiente espiritual, não só falar. Alegra-te, favorecido, porque o Senhor é com você. Alegra-te, favorecida, porque o Senhor, Ele é com você. Ah, pastor, mas eu não estou vendo muita coisa. É porque os olhos estão fechados. Essa semana o diabo quis matar você quantas vezes, mas o Senhor foi com você. O patrão ameaçou você de ser mandado embora. Não foi mandado embora, sabe por quê? Porque o Senhor é com você. O diabo tentou lançar uma enfermidade em você, mas sabe que a enfermidade não pegou? Porque o Senhor é com você. Aí daí, pastor, eu não vi, não importa. O Deus que trabalha por você, Ele não fica esperando você ver, Ele age sem que você veja, sem que você perceba, mas Ele está com você, porque você é favorecido. O favor está sobre você. Você olha para você e diz assim: ah, mas eu não consigo. Tá bom, é por isso que o favor é com você. Ah, mas eu não dou conta, eu falho. Por isso que o favor é com você. Você precisa do favor quando você está em falha, porque quando você está bom, você não precisa do favor. O que ele disse? E entrando o anjo, onde ela estava, disse: alegra-se muito. Irmão, presta atenção. Se fosse você, Marco, tivesse queimando o alho na hora do arroz e alguém entrasse dentro da sua casa sem abrir a porta, o que você fazia? Se as mulheres têm medo de barata, imagina um homem dentro de casa. Está me ouvindo? E falar assim: disse o anjo: alegra-te muito, favorecida, porque o Senhor é contigo. Vai, 18, vamos ler. Olha só, como é que ela ficou? Com
medo. Ela ficou com medo. Vai. Olha só, irmão, que coisa linda. Mas o anjo disse: não fique com medo não, Maria, porque o Pai, o Deus, olhou para você, escolheu você, achou graça diante dele, e ele agora quer realizar algo que Adão não conseguiu. E você vai, lembra, Maria, da promessa de 3,15? Da mulher vai nascer alguém, e você foi escolhida. Continua. Olha a mensagem. O que ela diz? Eu nunca vi um homem. Como é que eu vou dar luz? Como? Como que será isso? Continua. Amém. Não deu lá? Amém, você é rainha. O que ela disse? E o anjo diz: esse filho será o quê? Grande, chamado, irmão, que responsabilidade. Quem está me ouvindo? Se você que ganha a gravidez do seu marido, pecador, bicho feio, danado, nada contra você, João. Mas quando a Mari ficou grávida, o cuidado que ela tinha com a Melzinha. Imagina alguém sabendo que dentro dela estava o Filho de Deus. Eu não sei como é que Maria se comportava. Quem está me ouvindo? Eu não sei como é que Maria fazia. E o anjo diz: você será, e este será grande. Não é você será, este será grande, porque ele é chamado o Filho. Imagina Maria ouvindo. Como é que vai ser isso? Vai ter um trono de Davi, seu pai. Continua. Você imagina o anjo dizendo tudo isso para Maria. Continua. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Imagina. Mas como? Porque eu não conheço o homem. E esse... Meu pai, como é que vai ser isso? Fala para mim, anjo, fala. 35. Quem está me ouvindo? Eu quero que você caminhe comigo. Você imagina uma situação? Você imagina a experiência? Uma jovem nova, muito nova. E ela: como é que será isso? E ele respondeu: descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Desceu sobre ti, desceu sobre você.
Desceu sobre você, desceu sobre você, o Espírito Santo. E ele desceu, para que ele desceu? Desceu sobre você, irmão, para você gerar alguém parecido com Deus. O Espírito Santo não desceu sobre você somente para você falar língua estranha, é para você gerar alguém. Quem está me ouvindo? Fala para o irmão que está, o Espírito Santo desceu sobre você. O Espírito Santo desceu sobre você. Eu acho engraçado que os crentes falam assim, como se fosse assim, comer um Ruffles, uma batata frita. Olha para cá, querido. O céu desceu sobre você. Você não é alguém normal. Glória, Senhor Jesus. Os teus pés estão aqui na terra, mas os teus olhos estão lá no céu, contemplando, porque o Espírito de Deus desceu sobre você. Sobre, já lemos 36? Está no 35? 35, 36. E o anjo anima ela, fala assim, ó, não é só você não, porque tem alguém também que é menor do que esse que está em você, que já está no bucho de Isabel. E Maria, assim, eu vou lá conhecer, porque grávida quer se encontrar com grávida. Sim ou não? Quer contar a experiência, é verdade? É verdade ou não é? Não é verdade? E aí, como é que está a tua gravidez? Ah, menina, eu estou quase. Você está vendo? Ah, mas pula, mas mexe. Essa noite eu nem dormi, mas pulou, chutou e bagunçou. Só que ali dentro tinha duas gerações diferentes. Um era o filho de Deus, o outro era o filho de Zacarias. E Maria agora chega, vem cá, Natan, nós dois somos barrigudos. E Maria agora chega. Vai lá, vem de lá, Isabel, aleluia. Você é mais barrigudo. E Maria está com a barriguinha, aí chega. Quando chega, aí Maria assim, Isabel assim, nossa, que coisa! Quando chegou você aqui, o menino que está dentro de mim começou a saltar, porque ele foi cheio do Espírito, através da presença de Jesus, que estava no útero de Maria, e ele hoje está mais uma vez aqui, dizendo, eu estou aqui para encher esta casa, para encher esta igreja do meu Espírito. Tem gente grávida aqui, do Espírito. Ah, meu Deus do céu, que coisa incrível. Quando você pode adorar Jesus, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Aleluia. Agora nasce alguém que não foi feito de barro. Nasce alguém que não foi feito de mão humana. Nasce alguém que não teve a interferência de homem. Nasce alguém que não teve a interferência de nada. Quem que era? Jesus. Não foi feito pela vontade do homem, mas era o plano de Deus que começa a se materializar, porque Deus queria filho à sua imagem. E Adão falhou na missão. Diga para a pessoa que está do seu lado, Adão falhou na missão. Você não é mais a imagem de Adão. Os seus filhos vai cumprir o propósito de Deus. Não cheguei lá ainda. Uau. Glória a Deus. Veja bem, lá no Éden, a serpente teve êxito, sim ou não? Teve ou não teve? Está me ouvindo? Serpente teve êxito? Teve ou não teve? Deus esperando que Adão gerasse filho parecido com Deus. Mas ficou os filhos parecidos com Adão. Esse bichinho feio que aí. E Deus agora, por séculos, Deus vem dizendo, mas vai nascer um. Vai nascer alguém. Ok? Veja bem,
parece que o plano foi frustrado. Assim, Deus então começa a trabalhar, desde que Adão pecou, vem preservando Israel, nação santa, para não ter idolatria, para não ter pecado, para não ter isso, para não ter aquilo, contaminação com o mundo, contaminação com as coisas. E Deus agora vai preservando uma geração para que os filhos que nascessem do segundo Adão não fossem contaminados. Então Deus agora preserva a nação de Israel para que Jesus agora nascesse dessa nação. Então, agora veja bem, Maria dá luz, está me ouvindo? Maria dá luz. Você imagina o cuidado que Maria tinha com Jesus. A Bíblia diz que ela guardava tudo no coração. Que ela olhava assim: rapaz, será que eu não estou ficando maluca? Esse molequinho faz a mesma coisa que os outros fazem. Está me ouvindo? Brinca de carrinho de rodinha, faz cocô nos panos. Você já imaginou o prejuízo que Adão deu? Que Deus teve que descer do céu, se tornar nada, porque ele era muito grande. Se tornar o quê? Nada, para que você se tornasse filho. Você imagina o cuidado que Maria tinha. Mas será que esse menino é isso mesmo? Se fosse você, como é que você imaginava, mãe que está aqui? Você imagina? E agora, vou avançar porque o tempo avança. Então no Éden, a serpente teve êxito, sim ou não? Na primeira emboscada que a serpente fez, o homem falhou. O homem cedeu. Agora, Maria, eu fico imaginando, olha para cá. Jesus com 30 anos agora. Quem sabe disse para a mãe dele: agora eu vou, olha para cá. Eu vou cumprir o propósito. Eu vou cumprir o propósito do meu pai. Onde é que ele vai? Ser batizado por João Batista. Eu não sei, é coisa da minha cabeça. O pregador inventa coisa na cabeça. Pregador que não inventa coisa na cabeça, ele não é pregador. Você imagina Maria agora na beira do tanque, do rio, quer dizer. Verdade ou não é? E João está batizando. Aí pega o Jefferson e diz: Cascavel, aí pega ali o Ailson, que é mais gordinho, troncadinho, diz Urutuzinho, e batiza. Porque João dizia: raça de cobra, quem vos ensinou? Foi verdade ou não é? E Maria estava olhando. Maria estava olhando. E Maria agora olhando, aí chega Jesus. Quando Jesus chega, o que João diz? Maria sabe que era verdade mesmo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João agora reluta. E João fala assim: eu que preciso ser batizado por ti. Mas batiza, porque eu preciso que seja concretizado o que a palavra diz. Batiza. E Maria observando aquilo. E Jesus agora é imergido na água. E quando ele sai, ele ora. E diz: Pai, graças eu te dou, porque agora começa a valer o negócio. E o Espírito Santo vem sobre ele como uma pomba. E uma voz que diz do céu: este é o meu filho amado.
E aí começa a valer o negócio do propósito de Deus em gerar filhos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Para quê, irmão? Para quê? Para quê? Para que tentar? Presta atenção, olhe para cá. Ele foi levado. Para quê, irmão? Para ser provado. O que Deus está dizendo? Leve. Pode levar. Porque esse é meu filho amado. Deus diz: Satanás, lá no Éden você venceu o primeiro. Mas esse é meu filho amado. Leve. E o diabo disse: topei a brincadeira, bora. E chegou lá e: pão, faz pão. Ele diz: lá no Éden o diabo disse: ó, come. Ah, mas não sei. Eu não sei. Não sabia o que dizer. Mas quando mexe com o filho, irmão, o filho diz: não. Nem só de pão vai viver o homem, mas ele já disse que eu sou amado, e por ser amado, eu não vou comer pão coisa nenhuma. Lá no Éden, o diabo, ao dia que vocês fizerem isso, vocês vão ser igual a Deus. No deserto a proposta foi a mesma, mas ele estava ali, porque ele era o filho amado. Vamos lá, presta atenção. Então o Senhor agora, ali está sendo provado, testado, não é? Por que foi testado? Para ver se ele ia falhar, como Adão falhou. Porque se o Espírito Santo não escute, se o Espírito Santo não leva Jesus, o diabo ia acusar Deus. Ah, mas também não deixou eu tocar nele, não deixou eu falar com ele. Deixa ele vir aqui para ver se a gente não vai convencer ele. Mas o pai disse: pode levar, porque esse é meu filho amado. Quantos amados nós temos aqui nesta manhã? Quantos amados nós temos aqui nesta manhã? Então não reclame da tentação, não reclame da aprovação, porque Deus está dizendo assim: ó, esses que estão aí são meus filhos amados. Vai lá, pode tentar eles, vai, prova ele para ver. O que você vai dizer? Ah, pai, eu quero morrer porque eu não aguento mais. Ou você vai dizer igual Jesus, quando você está sendo provado: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Eu sou filho amado, e essa provação não vai persistir, porque eu sou amado. Quem é amado, irmão, vai à frente. Quem é amado não para, porque ele sabe quem ele é. Fala para o irmão que está dizendo: para de mimimi, irmão. Fala para ele: você é amado, rapaz, você é amado, guria, você é amado. Quem é amado, irmão, se envolve. Quem é amado, irmão, não corre. Quem é amado, encara. Quem é amado, não desiste. Quem é amado, vai à frente. Quem é amado, levanta a mão e diz: eu creio, porque ele sabe que é amado. Segunda coisa que o ser humano gosta, é verdade ou não é? Ó, se você quiser, eu dou tudo. Imagina, irmão, tem crente aqui que não vem no culto por causa de uma pizza. Não, hoje vai ter a festa, vai ter a pizza. Hoje é a noite da pizza, eu não posso faltar. Imagina se o diabo chegar e mostrar Curitiba, te dou Curitiba, toda a riqueza. Rapaz, fala: não, mas me dá logo. E o diabo chega para Jesus e coloca Jesus no lugar alto e diz: está vendo os reinos? Está vendo os reinos todos? Eu te dou esse reino, porque a mim me foi dado, e eu dou a quem eu quero. Está na minha mão, eu dou para... Quer? Você me adora? Eu dou para você. Olha para cá.
O que Jesus diz? Somente a Ele adorarás e a Ele prestará culto. Quando Jesus fala isso, o diabo sai e os anjos vêm e servem-o. Quer ser servido? Quer ser servido pelos anjos? Passe na provação. Quer ser servido por Deus? Passe na provação sem reclamar. Meu Pai, quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? De verdade. Amém? Veja bem, então passou no teste. Passou no teste. Além de passar no teste, João, o que Deus faz agora? Jesus sai do deserto e vai. Lucas 4,18. Além dele vencer Satanás no deserto, ele disse: agora vou começar a libertar o povo das suas garras. 4,18. O que ele diz? E o Espírito veja bem, depois disso ele faz o quê? E o Espírito do Senhor Deus, na tradução diz assim, e o Espírito do Senhor Deus está sobre, porque ele me ungiu para fazer o quê? Para desfazer as obras do diabo. Igreja, olha para cá, olha para mim. Você tem o Espírito de Deus sobre você para desfazer as obras do diabo. Fala para o irmão que está dizendo: para de medo, irmão. De novo, para de medo, irmão. Ai, não sei, ali é meio complicado. Tem gente que falou para mim assim: pastor, eu vou sair daquela empresa porque o ambiente lá é pesado demais. Que crente, irmão, nós estamos formando nessa geração. Eu vou sair de lá, pastor, porque é muito pesado o ambiente. Quando eu chego lá tem uma treva. E eu falei assim, aí chegou mais treva, né, para ele, pelo jeito. Sabe, irmão, você foi levantado, irmão. Uma vez que você nasceu de novo, você não parece mais com Adão, você parece com Cristo. Está me ouvindo? Meu Deus do céu. Eu li um livro que diz assim, que Adão, a imagem é como se fosse uma ilustração, uma miragem, melhor dizendo. Por que os animais obedeciam a Adão, todos os animais? Eu chego a pensar, é coisa minha, tá bom? Chega a pensar que Adão podia entrar na água e passar a mão na cabeça do tubarão. O tubarão ficava assim: eu não vou mexer com ele não, porque ele parece com Deus. Submetia por quê? Por causa da imagem. Você não entendeu o que eu te falei. O mundo espiritual submete você porque você tem um nome. O nome de Jesus está na sua boca. É uma promissória que você recebe aqui nessa terra para manifestar o reino de Deus. Deixa eu caminhar, senão eu não vou terminar hoje, mas eu vou terminar assim. Meu pai, já é 10h41, meu pai. Então agora Jesus vence a serpente em todas as fases. Então Jesus agora dá todos os sinais de quem era ele. Cura enfermo, expulsa demônio, cego, aleijado, acalma a tempestade, levanta defunto em 4 dias. Jesus faz um verdadeiro festival na terra. Jesus faz algo que nenhum homem faz, e o diabo fica perturbado. Veja bem, aí eu vou adiantar. Jesus agora vai para onde? Para a cruz. Está me ouvindo? Ele vai para a cruz. Lá em João capítulo 12, 24. Presta atenção, leia. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. O grão de
de trigo, irmão, foi para debaixo da terra 3 dias. Aleluia, você só está aqui, irmão, porque o grão de trigo morreu. E agora, o grão de trigo morreu. O que o diabo fala? Pensava que era, não, já era. Já era. De manhã cedo, no domingo de manhã bem cedo, não sei a hora. A hora para mim não importa, eu sei que ele saiu de lá. Verdade não é? De manhã bem cedo, o grão de trigo levanta. Pá! E sai caminhando de novo. E o diabo diz, quando Jesus estava morto, acabou. 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 E eu vou adiantar aqui. E agora o grão de trigo agora. E Deus disse, Adão tenha muitos filhos. Né? Ele teve de fato muitos filhos. Mas nenhum era parecido com Deus. Porque foi criado o Adão. Agora a imagem de Adão estava impregnada nos homens. Então o grão de trigo chamado Jesus caiu no seio da terra. E se levantou o 3º dia. E Jesus agora fica 40 dias com os discípulos. Essas coisas é intrigante. Jesus fica quanto? 40 dias. Comendo, andando, atravessando parede, dizendo: a paz seja convosco, não temas, não te espantes. Fica aqui, vai. Mas a mensagem que eu quero encerrar com você aqui agora, os irmãos da música podem vir aqui, que nós vamos celebrar o Senhor. Já é para me parar? Não, né? Não é que botaram uma campainha, não sabia? Veja bem. Não é eu, é eu. Olha, é o cão que está tentando atrapalhar. Veja bem. Jesus agora, qual que é a vontade de Deus, irmão? Qual que é a vontade de Deus? Volta para cá. Fala para o irmão, volta para o culto, volta para o culto. Qual que era a vontade de Deus? Gerar filhos. Estava certo já? Estava certo? Estava certo? Não, veja bem. João 20, 22. Eu não marquei o texto, mas... E havendo dito isto, volta o 21. Disse, pois, Jesus, outra vez: paz, assim... Depois de dizer isso ao discípulo, 22, e havendo dito isso, fez o que, irmão? Estava certo. Aquilo que Adão não comeu, Jesus começa agora a liberar. Está me ouvindo? E Jesus sopra sobre ele e diz: receba o Espírito Santo. Mas a mensagem mais interessante que Jesus pronuncia, lá em Lucas 1:8, diz assim, Lucas 1:8: ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus, Atos 1:8, estou com Lucas na cabeça, Atos 1:8, mas... testemunha de quê, irmão? Que ele era o Filho. Toda vez que você fala Jesus, você está sendo testemunha de que ele é o Filho de Deus. Mas essa mensagem, ela é muito gostosa de ler, mas vocês vão receber poder, vai descer sobre vocês. Aquilo que está em mim, eu vou levar para o céu.
E quando eu chegar no céu, que eu for o assunto que me receberem, eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai mandar alguém de novo para vir estar com vocês. Essa é a mensagem. E agora, diante daquela situação, daquele momento tão marcante, ele diz: eu vou agora para o Pai, mas vocês vão ficar aqui. Eu fico imaginando, vai ficando de pé. Eu fico imaginando 40 dias, olha para cá, 40 dias depois de ressurreto, está me ouvindo? 40 dias depois de ressurreto, Jesus diz: vocês vão para Jerusalém, olha para cá, e fiquem lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí Jesus está falando, irmão. O que acontece de repente? Olha para cá. O que acontece de repente? Jesus começa a levantar. Você imagina a cara dos discípulos? Você imagina? Jesus agora começa a levantar. E eles olhando. E uma nuvem o cobriu. E eles não viram mais Jesus. Qual que é a reação sua? Qual que seria a tua reação? Poxa vida, perdemos de novo, sumiu de novo. Está me ouvindo? Poxa vida, achamos que agora ele ia ficar conosco para sempre, porque os olhos dele estavam fechados ainda. Sim ou não? E Jesus sobe. E quando Jesus sobe, aleluia, 2 homens aparecem e falam assim: ô meninos, para que vocês estão olhando para o alto? Esse Jesus que subiu, ele vai voltar. Deixa eu te falar algo aqui que eu falei para minha mãe essa semana. A igreja precisa voltar a ver aquilo que os discípulos viam. Por que nós somos crentes hoje assim, mas estão tão dispersos? Sabe por quê? Porque nós não estamos vendo aquilo que os discípulos viam. Deixa eu voltar para cá. Qual que era o plano de Deus? Ter filhos. Qual que era o plano de Deus? Ter quantos filhos? Quantos filhos? Quantos filhos? Quantos? Quantos? E eles saem para Jerusalém e ficam no cenáculo 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, 9 dias, 10 dias. A semente que caiu na terra demorou 3 dias, mas a vinda do Espírito Santo demorou 10 dias. E agora eles estão numa manhã. Sabe que hora que era? Sabe que hora que era? Da manhã, João? 9 horas. Que hora Jesus subiu na cruz? 9 horas. Eles estavam todos sentados, não estavam cantando, não estavam batendo palma, estavam sentados. E de repente um olhou do lado e escutaram assim: um barulho como de vento. Que barulho é esse? Aí um olharam para a cabeça do outro, e aquela língua como? De fogo. Espera aí. E a Bíblia diz que eles começaram a falar línguas estranhas. Mas não é sobre batismo que eu estou pregando para você ainda não. Está me ouvindo? Veja bem. Fala para o irmão que está ao seu lado: chegou o grande dia. Vocês estão aí comigo? Toca nesse irmão, diga para ele: chegou o grande dia. De
De novo, faça de novo. Quantas vezes for preciso. Depois você vai entender o que eu estou te pedindo. Se você está feliz, pode dar até um abraço desse irmão. Para assim, chegou o grande dia, meu irmão. Caramahabaxere marabaha. Chegou o grande dia. Deus esperou por quase 4.000 anos. Sei lá, 3.000 anos, não sei agora. Para que chegasse o grande dia. E de repente o Espírito inundou a casa. Que eles estavam sentados, porque não ficaram sentados depois disso. E o pai, dá uma cadeira aí, uma cadeira de pressa. Aí já vem uma, vem duas, agora vem três. Aleluia. Conjecturando, tá, irmãos? E o pai assentado no céu, olhando. 120 irmãos sentados. E o pai sentado olhando. E o filho sentado ao lado do pai. E o filho diz: pai, eu cumpri. Agora vai levantar uma nova geração que não é mais de Adão. E o pai observando aquilo, não é? Está me ouvindo? E o pai observando. E aqueles crentes em ebulição. E dá avião e pula. Porque foi um negócio de doido. Porque a cidade veio ver o barulho de 120 crentes num cenário. Está me ouvindo? Qual que é o desejo de Deus? Qual que é o desejo de Deus? Qual que é o desejo? Ter filhos. Parecido com quem? Com Deus. E aí Pedro se levanta e fala: pessoal, é o desejo de Deus ter filho. E hoje se cumpriu isso. Quantos filhos nasceu naquela hora? 3.000. Quantos filhos nasceu? 3.000. Na segunda ministração do segundo culto, quanto? 5.000. E o pai sentado na cadeira olhando. Está me ouvindo? E a Bíblia diz que depois era uma multidão de filhos que ninguém podia contar. É aqui que eu encerro a mensagem. Do dia de Pentecostes para cá, nunca mais parou de nascer filhos segundo a imagem de Deus. Olha, meu querido, minha querida, você que está aqui, você não é alguém qualquer. Você foi recriado à imagem daquele que está no céu. Irmãos, olha para cá, olha para cá. Você acha que a alegria de Deus me vem no meu coração? Se eu estiver pecando, Deus me perdoe. Você acha que a alegria de Deus foi salvar o homem? Foi. A alegria de Deus foi que quis ver esse morrer para salvar o homem? Não, porque o desejo dele, que Deus queria o quê? Filho. Você não está entendendo? Você está entendendo? Quando agora nasce essa geração de filho, o que o pai diz? O seu nome, filho, será maior do que qualquer outro nome, tanto no céu quanto na terra, porque você fez cumprir o desejo do meu coração. E nesta manhã eu vejo
muitos filhos de Deus. Quantos filhos nós temos essa manhã aqui? Feche teus olhos. Eu queria que você contemplasse e realizasse essa mensagem na tua mente. Você não está aqui porque você é qualquer um, você é filho. Desfruta. Você é filho de Deus. Deus está muito feliz porque você é filho. E como é que você recebe essa mensagem? Qual que é o teu grau de satisfação com a filiação? Espírito Santo, convence eles. Você é imortal. Maraba, xaraba,